Pronto, Ai, voltamos com a live, né? Então, vamos lá, vamos esperar o pessoal chegar. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Isso. Ai, gente, o que tá acontecendo hoje? Opa, agora eu te vejo. Agora você me vê, pra mim aparece um retorno com a tela preta. Mas você tá me vendo tudo É. certo. Aí a gente pergunta pro pessoal se eles estão te vendo. Agora vai dar certo. Agora vai. Isso. Sejam bem-vindos. Vocês estão ouvindo o som? Alguma música aí de fundo? Estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Ai, meus vizinhos. Gente, pra mim Breguinha. a tela tá preta agora. Olha que legal. Se as lives Nossa, não tiver música de fundo, Débora, não é live. mas não é minha. Originalmente. Se você ver algumas lives que eu fiz à noite, sempre tem uma música estrondosa de fundo. E eu detesto música alta, né? Eu não consigo me concentrar. Então era quase impossível conduzir aquelas lives, mas tudo bem, deu certo, saíram. Né? Ah, engraçado. Aí, Pessoal, pessoal, convidem o maior número de pessoas que vocês conhecerem para essa live. isso, exatamente. Como que convida? Tem uma setinha aí embaixo, né? Um aviãozinho que você envia pro direct dos seus convidados. Aí eles caem direto na live, vai o linkzinho. Exatamente. Isso. Hoje a trilha Também estou sonora, convidando né? algumas pessoas aqui. A trilha sonora vai ser dos meus vizinhos, aí um breguinha, mas não vai atrapalhar porque a gente vai falar um pouquinho mais alto. E é isso aí, energia, sexta-feira, né? Algumas pessoas estão mais empolgadas, outras estão aí higienizando suas casas, né? Ou relaxando pro início do fim de semana, ou pro início da semana, depende, né? Ou quem chega do trabalho, quem vai trabalhar, quem vai descansar. E muito obrigada por cada um que já está na live, que aceitou aí, né? Bater um papo com a gente sobre ansiedade. A gente vai dar mais uns 2 minutinhos até que o pessoal chegue, né? E compartilhe. Aí a gente já dá o início. Se vocês quiserem deixar suas perguntas, podem escrever aí nos comentários que a gente faz no decorrer da live, ou pelo cardzinho. Tem um baralhinho na parte inferior, na parte de baixo, com ponto de interrogação. Então, é como se fosse uma pergunta secreta, se você não quiser se identificar. Então, manda lá, que eu vou perguntando aí para a Neilde, que ela vai nos respondendo no decorrer. Eu não coloco na tela porque está aparecendo o nome, né? Isso, só sejam objetivos na pergunta. Faz a pergunta direto, sem explicação da pergunta, senão a gente vai ter que lançar, né, Débora? Isso, exatamente, né? Como o tema é ansiedade, pode ser minha aliada, né? Então, se percebam, né? Vejam como a ansiedade faz parte aí da vida de vocês e façam perguntas desse jeito, né? Ah, tá, né? O que, como, né? Me sinta assim, né? Tipo, o que é que a gente vai respondendo e agregando aí ao nosso bate-papo. Né? Aqui, ó. Oi, 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 todo mundo. Boa tarde para quem está chegando. Pessoal, convide o máximo de pessoas que vocês conhecerem, o máximo de pessoas que vocês puderem. Convidem para essa live. Já chegou pergunta secreta? Não, eu tô olhando, mas não chegou não. Ainda não. Balãozinho não. Então, vamos às apresentações. Eu sou psicóloga clínica Débora Nascimento, atuo atualmente de forma online, né? Em Taboão da Serra, atendia em Santana, em Campo Limpo, ainda não retornei presencial. Então, se quiserem me contratar, é só entrar em contato comigo aí pelo direct, certo? Aí, se a Neilde quiser se apresentar, fique à vontade. Sou a Neilde, também atuo na clínica, né, com adolescentes e adultos, demanda de depressão, ansiedade, ideação suicida, e também atendo crianças autistas. Crianças, tá, pessoal? Às vezes o pessoal me manda mensagem, você atende adolescente, adulto? Crianças autistas eu atendo. Antes atuava em ambiente escolar, agora por conta da pandemia,
com a suspensão das atividades, não tem como eu atuar, né, na escola, no ambiente escolar, porque a gente tem um foco diferente. Com a terapia ABA e com as outras pessoas, TCC, na veia. Isso, né? Nós somos da mesma abordagem comportamental, e aí nela que a gente vai guiando os nossos atendimentos, certo? Como nos conhecemos? A gente fez um mini roteirinho que eu vou estar olhando aqui, por isso que eu estou olhando para baixo, tá, pessoal? Né? Então foi. Opa! Ixi, bati aqui o pé na. Então vamos lá. É a emoção da live, vai dar tudo certo. Pra mim, meu retorno não apareceu, então eu tô me sentindo muito desconfortável porque eu tô sem retorno, mas vamos seguindo. Se vocês estão vendo, tá tudo certo. Né? Isso, a Neide, ela não tá me vendo, ela tá com a tela preta aí, né? Ela tá só ouvindo, então. Mas vai dar tudo certo, já está dando, né? Né? Como nos conhecemos? Foi através da internet, acho que foi do grupo de WhatsApp mesmo, né? Com outras psicólogas. E aí a gente sempre troca uma informação ou faz, né, algum documento, dúvidas. E após aí um longo período, resolvemos fazer essa live. Convidei ela para fazer a live sobre esse assunto, ansiedade, e ela super topou. Então, fisicamente, presencialmente, a gente ainda não se viu, e é possível, né, manter contato, fazer contato com pessoas distantes, né? Porque a nossa formação é a mesma, então por que não agregar, né? Uma agregar no trabalho da outra e trocar essa informação. Exatamente. E as trocas, né, que fazemos também são bem interessantes no que tange a profissão. Sim, exatamente. Agora a Neide vai falar um pouquinho sobre a ideia do tema e já vai dar o pontapé inicial na nossa discussão, tá? Nosso bate-papo. Então, boa tarde para quem está chegando agora. Espero que o áudio seja legal para vocês. Não esteja falando muito alto. Como que partiu essa ideia da live, né? É difícil escolher tema de live, né, Débora? Justamente a gente tem que olhar para o profissional, saber se ele quer falar sobre aquele tema ou não. E a ansiedade é um tema que eu abordo bastante na clínica, né, com as pessoas que eu atendo. E aí vem essa perguntinha básica. E aí, a aliada pode ser a minha aliada? Antes de eu responder, eu gostaria de saber de vocês que estão participando. Quem acha que a ansiedade pode ser sua aliada, manda um sim. Quem acha que não, manda um não. Então, vocês mandem pra gente esse retorno pra gente saber. Oi, Júlia, obrigada. Então, mandem pra gente o que vocês acham sobre isso. Pode ou não pode ser aliada? E aí, quando a gente vai pensar em ansiedade, quando nós vamos pensar em ansiedade, hoje em dia tem uma percepção das pessoas de que tudo é ansiedade ou tudo é depressão. E toda ansiedade é depressão e toda depressão é ansiedade. Então, é preciso a gente saber quais são as diferenças, os diferentes tipos de ansiedade, como que ela age na nossa vida. Eu tô lendo os comentários aqui pensando no roteiro ao mesmo tempo, vai dar certo. Então, existem vários tipos de ansiedade, as pessoas às vezes acham que tudo é um tipo só, né? Toda ansiedade, mas tem alguns fatores que caracterizam a ansiedade. Não vou ficar entrando em detalhes de quais são todos os tipos de ansiedade, como que cada um se desenvolve, qual que é a permanência dela. Sim, a live ficará salva, Rosimeire. Então, a gente precisa identificar primeiro o que caracteriza primordialmente a ansiedade. Primeiro fator que tem é o medo excessivo pelo futuro. Ou seja, eu me antecipo, eu vou ter medo do que vai acontecer lá na frente. Isso é, se acontecer. Eu nem sei se vai acontecer, eu não sei se aquilo realmente vai me afetar, e eu já antecipo esse medo, já antecipo essa preocupação. Então eu fico com essa preocupação e o meu pensamento volta-se e foca somente naquilo. E aí pode desencadear outros sintomas, sejam eles mentais ou físicos. Aliás, ou físicos. Então, as pessoas às vezes falam assim, eu sou muito ansiosa. Todo ser humano é ansioso, né? Às vezes, por exemplo, quando a gente é criança, os nossos pais falam que vai fazer uma festa de aniversário pra gente. Então, começa aquela ansiedade pela espera da festa, de quem vai vir para festejar com você, quais presentes que você vai ganhar. Principalmente criança foca muito nisso.
nos presentes. Então, a ansiedade ela é natural do ser humano, principalmente por aquela situação de o que será que vai vir lá na frente? Agora, o que desencadeia a ansiedade como patologia, como doença, quando ela está te prejudicando na sua vida? Então, se há prejuízos, você precisa ligar o alerta e procurar ajuda. Então é importante saber, né? Eu fico muito preocupada com o meu futuro, eu não quero sair de casa porque eu tenho medo de ser atropelada. Agora, nesse período de pandemia, as pessoas teve, né, um aumento da porcentagem de pessoas com sintomas de ansiedade, e aí desenvolve outros transtornos também, por exemplo, o TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, de que se eu lavar a mão, de lavar a mão é muito bom, né, e necessário, a higiene, mas se eu começo a lavar a mão o tempo todo, ao ponto da mão começar a descascar, fazer machucados, criar machucados, ao ponto de você ter aquela compulsão, se eu não lavar a mão, vai acontecer alguma coisa comigo ou com alguém da minha família. Se alguém da sua casa adoecer, você pode se culpar porque você acha que você não se higienizou bem, aí sim é um transtorno aí sim desencadeia também um transtorno de ansiedade em relação ao que você acha que vai acontecer, e aí que você tem aquele pensamento de que ou vai acontecer comigo, ou eu vou fazer com que aconteça com alguém. Então tem essa correlação também de culpa, né? E se? Né? E aí você se prende no e se? E se? Mas e se não acontecer? Então a gente precisa também ter... Oi? Não, eu ia só acrescentar, quando você mencionou a criança na escola, né, naquela ansiedade, né, até ali dá pra gente entender que é uma ansiedade boa, né, pela empolgação de que vai acontecer algo, ou da festa, desculpa, é uma ansiedade que vai acontecer uma coisa boa, olha, a criança vai fazer o aniversário, talvez o teminha que ela escolheu para o aniversário vai ser feito, né, tudo ali personalizado, as coleguinhas ali, os familiares, então é uma ansiedade positiva, né, no qual ela vai se movimentar e vai até ajudar, né? Mãe, né? Aquilo tá pronto, a bexiga vai chegar, o bolo tá chegando, né? Então é a realização daquilo de fato, né? Daquela festinha de aniversário com pessoas queridas. E aí você percebe que a ansiedade está indo para um lado nocivo quando a criança começa a falar. E se não gostarem da minha festa? Será que o pessoal vai vir mesmo? Aí falta uma pessoa que ela gostava muito. Pronto, é um pico. E é interessante a gente salientar que a ansiedade em adultos se manifesta de forma diferente do que nas crianças. Então, as crianças às vezes têm irritabilidade, têm choro. O adulto, ele não tende a chorar, né? Ele pode ter a irritabilidade, mas os sintomas dele são diferentes. Né? Então, a gente olhar para cada pessoa de uma forma diferente e não banalizar, né? Nós estamos no Setembro Amarelo, prevenção do suicídio, apesar que nós da psicologia fazemos esse trabalho de prevenção o ano inteiro. A gente não espera chegar só setembro. Setembro nós intensificamos, tem janeiro branco para depressão, mas o ano inteiro nós trabalhamos com isso. Então, a pessoa compreender também que pode ser também o que acontece, Débora, que pode desencadear a ansiedade também, além de fatores ambientais, enfim, ausência de frustração. Pessoas que não são frustradas ou que são frustradas, mas não têm sustentação para aquilo, ou seja, você não precisa mesmo daquela bola e a comida é mais importante. Se você não tem sustentação para aquela ausência, a pessoa pode sim desenvolver ansiedade. Porque eu sempre tive tudo. Quando eu não ter alguma coisa, o que vai ser de mim? Então a fonte está secando. Sim, não me amo mais. Né? E muitas dessas situações começam ali na infância, né? Que se não for os nãos, né? Os nãos que a gente não dá para as crianças, né? Então a gente acaba fazendo com que elas entendam que todas as vezes que elas quiserem algo, elas vão conseguir em qualquer fase da vida, né? E isso acaba prejudicando a longo prazo. Então é importante ter esse olhar, né? Quando a gente fala que a ansiedade da criança é diferente do adulto, por conta das situações que cada uma vai passando. Imagina adolescente na escola que quer ir para aquele passeio e precisa de algum valor ou da assinatura para a mãe. Aí talvez ele lembre que a nota dele não tá legal, ou que ele precisa fazer alguma coisa em casa, né? A função ali do adolescente é
lavar a louça, ele não está lavando. Como que ele vai falar para a mãe, ou para o pai, ou para o responsável, que ele quer ir naquela excursão? Olha a ansiedade que gera para aquele adolescente, né? Aí na fase adulta, talvez, né, trazendo, por exemplo, uma entrevista de emprego ou a entrada na faculdade. Olha a ansiedade do que pode acontecer se vai entrar, né? Até onde, né, o positivo, né, que está empolgado, e até onde aquele é negativo. Eles não vão me aceitar porque eu não falo legal, porque eu era tímido, porque eu não sei se vai dar certo a profissão, né? Então, às vezes, acaba deixando um pouquinho de lado a certeza que já tem para algo que nem aconteceu. Exatamente. E nos relacionamentos sociais, de amizades e afetivos também. Será que aquela pessoa vai gostar de mim? Eu sou bom, eu sou boa o suficiente para aquela pessoa gostar de mim? Eu tenho que mascarar quem eu sou para aquela pessoa me aceitar? Né? Então, tudo isso vai gerando ansiedade. A diferença é a intensidade dessa ansiedade, né? A gente vai categorizar pelo DSM, que é o Manual Diagnóstico de Saúde, que faz essa classificação, sobre os graus. Então, pode ser leve, moderado ou grave. Né? Leve, ela não afeta tanto na tua vida. A moderada já tem algumas interferências. Já a grave, ela te prejudica. Né? Ela te faz paralisar em algumas coisas. Né? E é importante entender que na função cerebral das pessoas, eu me perdi. É importante a gente níveis de ansiedade, né? Isso. Então, mas é importante a pessoa ela ter consciência também disso. Isso está me afetando? Isso está me prejudicando? Porque às vezes a pessoa ela está numa situação que ela já não consegue se relacionar mais com as pessoas, que o trabalho dela já não está caminhando, que na casa dela está um caos porque não tem nem mais o diálogo, e a pessoa não reconhece que ela também pode ser parte daquilo tudo. Então, assim, se eu não me vejo como parte dessa situação, eu não consigo me ver também como parte da solução. Então, Exatamente. a gente vai resolver quando? Quando a gente assume primeiro. Deixa eu ler aqui que tem a Rosê. Às vezes fico tão apavorada com e se que eu choro, apesar de adulta. E percebo manifestações físicas como coração acelerado, por exemplo, eu tenho dificuldade de controlar. Esse é um dos sinais, né? Taquicardia, sudorese, choro, insônia. Né? Geralmente, o ansioso, ele não dorme demais, ele tende a dormir de menos, porque o cérebro não desliga. Então, isso é um fator, Roselice, de você procurar ajuda profissional, tá? Eu não vou, nem eu, nem a Débora vamos nos arriscar a fazer um diagnóstico seu com essas informações. Mas são sinais de alerta para você procurar ajuda, sim. Né? Você não precisa passar por isso sozinha, enfrentar essa situação sozinha. Certo. Essa daí que eu coloquei é uma pergunta que veio no cardzinho. Quais são os sintomas comuns da ansiedade? Então vamos... Eu não ia falar, mas tudo bem, já que chegou. Eu fiz uma cola pra gente poder saber, né? Então, na ansiedade tem os sintomas mentais e os sintomas físicos. Então, de uma forma geral, o que mais afeta, o sintoma mais comum, foi o que eu falei lá atrás, no começo, é o medo do futuro, o medo excessivo do que pode acontecer lá na frente, de alguma situação que pode ou não acontecer, né? E geralmente você tem esse pensamento catastrófico, sempre de um pensamento negativo, que vai acontecer um acidente, vai acontecer uma tragédia, que vai ter vai ter uma enchente, um desabamento. Então, você sempre tem esses pensamentos negativos, né? Então, quais são os sintomas mentais? Os primeiros que são a preocupação excessiva. Eu me preocupo demais com o que pode acontecer, né? Vamos dar um exemplo, a gente da psicologia. Não que aconteça com a gente, tá? Mas vai que tem algum psicólogo ou psicóloga que está acontecendo. Me preocupo demais com o paciente, com o cliente que eu estou atendendo, que não tem que não está melhorando, que não está progredindo, e eu começo a focar só naquilo, e eu começo a achar que eu não sou uma boa profissional, que eu não sou um bom profissional, e aí eu começo a pensar que eu não estou dando conta, que eu não estou fazendo nada útil por aquela pessoa, né? E que nada do que eu fizer vai adiantar, que seria até melhor que essa pessoa procurasse outro profissional, porque eu não dou conta dessa demanda.
Então, tem a preocupação excessiva. Claro, isso vocês atualizem para a realidade de vocês. Isso eu estou dando, são apenas exemplos. Pensamentos automáticos intrusivos. Então, são pensamentos que a gente fica... Tudo que você vai fazer, você já pensa, não vai dar certo. Aí, eu não vou conseguir fazer isso. Então, você sempre tem aqueles pensamentos que você nem percebe que chegaram e já estão lá. Pensamentos catastróficos, já falei. Vocês evitam situações de constrangimento, né? Então, tende-se a evitar situações que eu tenho que falar com pessoas, ou situações, por exemplo, a gente poderia dar um exemplo nosso, né? Ah, não vou fazer a live não, porque vai ter público, o pessoal vai estar me vendo, vai ter julgamento. Ou seja, além desse medo do constrangimento, essa evitação de constrangimento, nós temos o medo do julgamento também. Né? Sim, né? Né, não tem roupa, a luz não vai estar legal, né? Eu vou gaguejar, não vou saber responder, e as pessoas vão me ver, vão achar que, né, a gente acaba tomando pra gente, né? Acaba falando, não, é pessoal mesmo, o pessoal vai. Eu sou eu sou a pior pessoa do mundo, mesmo eu sabendo daquilo que eu vou falar, né? Exatamente, mas se você atua, você dá conta de poder falar sobre esse tema. E aí alguns sintomas físicos que podem acontecer na crise de ansiedade, né? Na crise de ansiedade nós temos uma descarga de adrenalina. Para que serve a adrenalina? Para você ter energia, para você correr. Né? Você enfrentar ou você corre. Então, quando você tem essa descarga de adrenalina, você gasta muita energia. Quando esse nível baixa, você fica, né, meio ofegante, meio... E agora, o que eu faço? Você pode ter sudorese, ou seja, o que é sudorese? Pessoas que suam demais. Se eu levantar meu braço aqui, vocês vão ver o que é sudorese, porque está um calor medonho onde eu moro. Né? Pessoas que têm diarreia. Ah, eu vou fazer uma apresentação na faculdade. Lembra, Débora, os seminários? Sim, olha, eu era bem tranquila, porque eu gostava de falar, eu sempre gostei de aparecer um pouquinho. Então, pra mim, a minha fala fica mais acelerada. Então, eu vou falando, blá, 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 que eu tenho até que respirar e eu falo um pouco alto. Então, o meu jeito era mais esse, né? Mas chegou um comentário na caixinha, exatamente assim, eu vou deixar fixado, que faz parte, né, dessa distinção dos sintomas físicos e mentais. Exato. Então você pode ter a sudorese, pode ter diarreia, vou fazer uma apresentação, vou para uma entrevista de emprego, e é uma entrevista que eu quero muito, é uma vaga que eu quero muito, e o que acontece com você? Tem uma diarreia, pode perder o emprego, ou você começa a não se concentrar. Pessoas que têm a musculatura muito tensa, muito enrijecida, falta de ar, né? A pessoa acha que está morrendo, está sufocando, né? Eu não consigo falar, aquilo ali vai me tirando ar, vai me tirando a vida, né? Vai me tirando fôlego. Pessoas que têm náuseas, pensamentos acelerados também. Então, tem pessoas que já planejou hoje, na sexta-feira, que vai acontecer até dezembro de 2020. Se duvidar, até no próximo ano. Essa pessoa, uma característica fundamental do estado físico é o estado de alerta. Uma característica é a pessoa está em alerta o tempo todo, ela não consegue desligar. Sabe aquelas pessoas que vão dormir e que ela se agita a noite inteira na cama, que ela dorme e aí quando ela acorda parece que ela não dormiu nada, que ela está mais cansada do que quando ela foi deitar? Essa é uma característica para você ficar em alerta, né? E aí se perguntar, será que eu também estou passando por isso? Né? Essa pessoa não consegue relaxar. E a gente pode observar também naquelas pessoas que têm a síndrome de burnout. Elas não conseguem descansar, elas não conseguem relaxar, elas têm que trabalhar o tempo todo. O tempo todo. Olha uma característica aí do transtorno de ansiedade acontecendo também no burnout. Né? Então, as pessoas que elas podem, por conta dessa tensão muscular também, elas podem gerar dores, né? Dor de cabeça, dor no corpo, dor muscular. Pode ter insônia também. A alteração do apetite, tem pessoas que comem muito, tem pessoas que comem pouco. E aí altera. Ah, mas a pessoa nunca deu sinais de ansiedade. Será que não? Se atenta para olhar para aquela pessoa, antes ela comia uma quantidade fixa, depois ela começou a diminuir muito, ou ela aumentou demais aquela ingestão alimentar. Fadiga por estar em estado de alerta constante, falta de concentração, a pessoa não consegue perceber o que está acontecendo na vida dela. E quantas pessoas não roem as unhas, né? Então, né? E o limite, né? De roer as unhas, né? Até a carne.
eu estou muito ansiosa a ponto de ter dor de barriga e isso me atrapalha. Exatamente. Então, se você tem esses sintomas frequentes de dor de barriga, sempre que você tem uma notícia, ou quando você precisa fazer algo que gera em você essa descarga de adrenalina, alerta amarelo, tá? E aí tem outra questão também que é a irritabilidade. A pessoa fica muito ríspida, aquela pessoa famosa com pavio curto. Às vezes a pessoa ela não é assim, tá, gente? Só deixando claro. Irritabilidade não é justificativa também para você descontar tudo em cima das pessoas. Se você vive em estado de irritação constante, vai procurar ajuda. Né? As pessoas não são obrigadas a suportar a sua irritabilidade o tempo todo. Ninguém é obrigado a ficar suportando o lixo dos outros. Né? Vamos fazer um detox aí emocional. Tem mais pergunta, Débora? Não, por enquanto não, tá tranquilo. Tá. Uma coisa que acontece muito, acho que ficou claro para vocês dos sintomas, e aí respondendo aquela pergunta que eu fiz lá na frente. E aí, a ansiedade, ela pode não ser a nossa aliada? Pode, se ela for a ansiedade leve. Agora, se ela te causa prejuízos, não tem como ela ser sua aliada, porque ela não te alia em nada. Ela está contra você, e você contra ela. E aí o teu sistema nervoso vai fazer o quê? Ou eu enfrento, ou eu corro. E quando eu não consigo nem enfrentar e nem correr, eu me faço de morto, eu me faço de morta para poder ver se a ansiedade passa. Só que ela não vai passar. Porque se ela passa, ela volta. Opa, eu não achei ali a minha presa. Então ela volta. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Algumas perguntas aqui não estão subindo. Tá. Como tratar as pessoas ansiosas? Eu vou falar isso daqui a pouquinho. Os tipos de tratamento, tá? Uma coisa importante também que eu tinha falado, né? As pessoas às vezes acham que todo mundo que tem ansiedade tem depressão. Tem depressão, todo mundo que tem depressão tem ansiedade. Sobre depressão, gente, tem lives falando lá no meu Instagram, acho que da Débora deve ter, se não tiver também alguma coisa falando. Isso é assunto para outra live, porque a gente já gastou mais da metade, né? Só aqui, do tempo. Então, esse é assunto para outra live. Mas só para ficar uma coisa bem clara, nem todas as pessoas que têm o transtorno de ansiedade vão desenvolver depressão, tá? Nem todas as pessoas. Algumas sim. Algumas sim, outras não. Então você não precisa ficar com esse pânico. Ai, eu sou ansiosa, eu vou ter depressão também. Não, né? Não necessariamente. Eu não sei qual que é a tua história, qual que é o teu ambiente, qual que é a sua predisposição para desenvolver a ansiedade e a depressão. E uma coisa importante, né? Se o ambiente que você vive não muda, você não tem cura. Né? Então, tem duas possibilidades. Ou o ambiente muda, ou você muda o seu modo de olhar e perceber esse ambiente. Né? Para poder conseguir ter mudanças, conseguir ter melhoras. Exatamente. Então, vamos lá. Como que a gente faz para poder fazer o tratamento? Antes de fazer qualquer tratamento da ansiedade, primeiro tem que ter o diagnóstico. Será que é realmente ansiedade ou é outra situação? Né? Tem aquelas pessoas, como eu falei, tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tem as pessoas que passaram por um transtorno do estresse pós-traumático, passou por uma situação, sei lá, de furto, ou viu alguém sendo assassinado na sua frente, ou foi sequestrado de uma forma muito violenta, ou enfim, viu situações muito, muito pesadas para ela. Então a pessoa precisa primeiro ter o diagnóstico, né? Será que é ansiedade? Dentro da ansiedade, a gente vai falar, né, tem o transtorno de pânico, antes a gente falava síndrome do pânico, mas aí tem essa nomenclatura, agora é transtorno de pânico, que não entra obrigatoriamente como um transtorno de ansiedade, mas ele tem que ter um complemento. Aí eu tive uma crise de ansiedade que desencadeou o transtorno do pânico, né? E aí, gente, a sintomatologia de cada um. Aí eu posso fazer postagens depois no Instagram, porque senão a gente vai gastar mais o tempo que tem aí para falar de cada tipo. Então tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é mais comum, que nós mais ouvimos falar, né? Tem fobias específicas, ou seja, ansiedade específica em relação a alguma coisa. Eu tenho medo de subir em elevador, eu tenho medo de andar de carro. Tem agorafobia, que as pessoas estão começando a ouvir falar bastante, as pessoas que têm medo de andar em transporte público, não conseguem ficar em lugares que tem pessoas. Então, para cada pessoa é um caso diferente. Então, primeiro ponto, eu tenho que fazer o diagnóstico. Quem pode fazer o diagnóstico? Geralmente, a pessoa ela já tem sintomas e percebe que tem algo errado.
E aí ela pode procurar um médico psiquiatra ou um psicólogo. Todo psicólogo faz avaliação? Não, eu não faço avaliação diagnóstica de ninguém. Eu não trabalho. Você trabalha, Débora, com avaliação diagnóstica? Não. Então, fiquem atentos a isso. Gente, não são todos os profissionais que fazem avaliação diagnóstica. Ainda mais porque, assim, é muito delicado e precisa de um estudo aprofundado, né? Não é em uma sessão que você vai chegar e vai falar assim, eu tenho ansiedade. Né? Então, só para você ter noção, o transtorno de ansiedade generalizada, para você poder ter o diagnóstico, demora assim, você tem que ter os sintomas há pelo menos 6 meses. Né? Eu tenho só um sintoma, então não é o transtorno de ansiedade. Você teve um episódio ansioso, mas não que seja o transtorno de ansiedade generalizada, que a gente costuma chamar de TAG. Né, muitas vezes, mas o transtorno de ansiedade, ele tem que ter um histórico, tem que ter aquelas características, os sintomas físicos, os sintomas mentais. Então, primeiro ponto, fez o diagnóstico. Diagnosticou o que você tem, o segundo ponto que você tem que saber é a intensidade. Ela é leve? Ela é moderada? Ela é grave? Né? Ou seja, está me causando prejuízos na minha vida familiar, social, pessoal. Tem prejuízo? Tem muito prejuízo. Opa, não é nem mais o sinal amarelo. Procura agora sinal vermelho. Ativa o sinal vermelho e fala, eu não só preciso, eu vou procurar ajuda. Às vezes você procura um profissional que não trabalha com essa demanda, mas consegue te indicar para outros. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não fique mal, não vou procurar mais ninguém porque esse profissional não me atende. Não, gente, só não é o foco de trabalho daquele profissional e vai te indicar para outro tão bom quanto. Então fique tranquilos com isso também. Né? Tem demandas que a Débora atende que eu não atendo. E eu não tenho problema nenhum de indicar para a Débora. E tá tudo certo, porque eu não trabalho com esse público. E para mim tá tudo certo. Né? Então, vejam isso. Vejam essa questão da intensidade. Quanto tempo que está durando? Qual que é a intensidade? Se está me causando prejuízo na minha vida? Não me causa prejuízo, são prejuízos pequenos. Aí sim eu vou... pode ser a leve. Pode ser porque, gente, eu não conheço as pessoas, né, para poder falar. A gente conhece quando a gente vai atendendo. E demora um tempinho, né, Débora? E nas sessões, isso, eu só vou complementar mesmo, né? Quando a pessoa, né, se autodiagnostica, eu tenho ansiedade porque eu tô sentindo esses sintomas ou porque eu li em algum lugar. Tudo bem, que bom que você conseguiu identificar. Próximo passo é procurar um profissional que vai ter ali as intervenções, as técnicas, que vai te ajudar a viver com essa ansiedade, né? Para que ela sim seja sua aliada, para que você não fique refém, né? Porque ela não é você, né? Você é a pessoa tal, né? A ansiedade tá ali ou para te alertar de alguma situação, muitas vezes é isso, mas você pode sim, né? Ela pode ser sua aliada, você pode concluir suas atividades, sejam elas profissionais, familiares, com um pouco de ansiedade, né? Controlando ela, entendendo por que ela vem, entendendo aí a origem, né? Sim. E um outro fator importante tem pessoas que têm o transtorno de ansiedade generalizada grave, né? Essas pessoas, às vezes, passam por várias terapias, vários profissionais diferentes, não só psicólogos, né? Vários profissionais tentam tudo. E nada dá certo, nada funciona. A gente tem que olhar com calma. Eu estou realmente entregue nesse processo de cura? Ou não, eu estou jogando nas costas do profissional e ele que faça por mim. Então a gente tem que ter esse olhar também bem cauteloso de eu estou cooperando também, não estou deixando só que o outro faça e eu querendo que no passe de mágica eu fique boa da noite para o dia. Não é assim, né? E o terceiro passo que a gente tem que fazer é escolher o tratamento que seja mais eficaz para a gente. Nem todas as pessoas que têm ansiedade precisam de remédio. Tá? Então, tem tratamentos que são o remédio mais alguma coisa. Nunca é o remédio sozinho. Porque o remédio, ele vai te dar uma ajuda, um alívio, não vai resolver por você. Então, é importante. Olha o convite de linguagem do né? Tem pessoas que vão precisar usar os medicamentos que são anti-ansiolíticos, que vão ajudar nesse processo, mas a medicação, o fármaco não vai fazer o efeito por você. Vai precisar de uma ajuda e de um impulsionamento. Então, tem 2 tipos de medicação, né? Que são os de alívio, que são os anti-ansiolíticos, e tem aqueles de longo prazo, que você tem que tomar por mais tempo.
E geralmente são as pessoas que estão com o estado grave da ansiedade. Isso, E só para as lembrar. pessoas, Ah, tá, sim, pode concluir. as pessoas Não, eu ia que sejam. medicamento, né? Então, o uso de medicamento não é que vocês vão ficar viciados, dependentes para sempre, não. É um tratamento que vai ter ali seu início, o meio e fim, justamente para ajudar nessa melhora ou nesse controle. Então, ou aumentar alguma coisa que não está sendo feita naturalmente, ou para baixar aquele nível ali de ansiedade para que você consiga, né, seguir com as suas atividades, né? Então, não é para viciar ninguém, Exato. gastar dinheiro, eu não quero me viciar, é remédio tarja preta, Não. tarja, eu quero algo mais natural, né? Então é um tratamento que vai ter ali a sua finalidade. Exatamente. E cuidado também com as pessoas que são hipocondríacas, né? Que são viciadas em remédio. Tudo para elas é remédio. Gente, essas pessoas sim são viciadas. Mas os medicamentos para a ansiedade, o psiquiatra que faz a prescrição, o psicólogo não medica ninguém, a menos que tenha, né, que tenha a formação em medicina também. Né? Mas do contrário, não. Então, quem faz é o psiquiatra e faz um acompanhamento para isso. Se você começar a relatar, eu estou com esses efeitos colaterais, estou com esses sintomas, ele vai trocar ou vai te sugerir uma outra possibilidade. Então, assim, aliado ao medicamento para aquelas pessoas graves, o que mais se indica? A psicoterapia. E a mais indicada é a terapia cognitivo-comportamental, por ter embasamento científico, por ter estudos comprovando a eficácia. Tem pessoas em estado de ansiedade grave que fizeram só a terapia cognitivo-comportamental e ela teve efeitos tanto, né, da mesma proporção ou maiores do que pessoas que estavam fazendo uso medicação, né, da medicação. Então, nem todas as pessoas precisam de remédios, mas não sou eu que vou dizer quem precisou, não. A mesma coisa, a pessoa está na psicoterapia e começou a ter evolução. A gente vai fazer uma conversa, né, seja com o paciente, cliente, ou com o profissional que está atendendo, para falar para começar a fazer o desmame. Vamos começar a desmamar essa pessoa na medicação, porque a psicoterapia está dando conta e a pessoa consegue compreender. Né? A terapia cognitivo-comportamental tem uma estrutura de funcionamento e tem ótimos resultados. Tem pessoas também que ajudam muito, mas ela não substitui a psicoterapia, que é o mindfulness, né? Que a pessoa trabalha atenção plena, concentração, que é diferente da yoga. Eu coloquei a Ela chegou pergunta aqui, a depois, gente já né? mencionou um pouquinho isso. Isso. Não são a mesma coisa, tá? A ansiedade e a síndrome do pânico não são a mesma coisa. Pode ter episódio de a gente não fala mais síndrome do pânico, tá? Agora é transtorno do pânico, conforme a nomenclatura que a gente tem no manual diagnóstico, né? O DSM. Então, a pessoa pode ter episódio de transtorno do pânico, que é aquele medo de sair, de se expor por alguma situação, e aí entra dentro com mais uma crise de ansiedade. Então, é a crise de ansiedade mais o episódio de transtorno do pânico. Gente, eu reli isso umas 500 vezes para poder gravar, para não falar besteira para vocês. Né? Acho que a gente poderia falar um pouquinho de suporte familiar, né? Quando você concluir aí. Então, 1 e 3, eu sei que a gente começou um pouquinho mais para frente, né? Sim, deixa eu só colocar só mais algumas possibilidades de tratamento que auxilia também, para as pessoas terem uma noção, que é atividade física aliada. Você fez uma live com a Jaque, né, que é de Pilates. Isso, com a Jaque do Pilates, personal. Então, a atividade física ajuda muito para as pessoas, porque ela precisa fazer esse gasto de energia também. A mudança na alimentação, tem pessoas que têm ansiedade, ela começa a ter a compulsão alimentar também, comendo doces. Então, se atentar ao que você está consumindo. Tem alimentos que ajudam também na baixa da ansiedade, muito. Mas isso eu não vou falar porque não é da minha área, e pode ser um nutricionista, um endócrino, um médico para falar. E pode também ajudar a meditação, yoga, tai chi, porque esses têm estudos. Tem pessoas que usam essas medicinas naturais, fitoterápicos, isso, e ajuda também. E tem pessoas que têm uma reação alérgica ou não se dão bem com medicamentos, e eles usam também uma estimulação magnética transcraniana, que é uma forma diferente de estimular justamente aqueles neurônios que ajudam nisso. Um papel fundamental que a gente trabalha na terapia cognitivo-comportamental é a família estar junto, dar esse suporte, essa sustentação para quem está passando. A ansiedade não é frescura.
Se a pessoa está, como a Débora bem disse, se a pessoa está passando por ansiedade, alguma coisa está acontecendo para ela poder reagir daquela forma. Então, será que é o ambiente, é a família que está causando isso? Então, vamos mudar esse ambiente, vamos conversar, fazer uma psicoeducação com essa família para poder também ajudar essa pessoa a se curar, a sarar desse ambiente tóxico, desse ambiente adoecedor, né? Porque senão a gente também fica no hábito de dizer que tudo agora é tóxico, a família é tóxica, e se é um adolescente, vai fazer como se não consegue sair de casa? Então, vamos trabalhar essa família. Né? Vamos trabalhar essa família para que tenha saúde nesse lugar. E eu acho que é isso. Né? Vamos trabalhar muito a família. E é um trabalho de equipe, não é um trabalho sozinho. Né? Não vai ser só a pessoa e o profissional, né? A psicoterapeuta que está acompanhando. É um trabalho multi, que vai envolver uma psicoeducação com a família. Às vezes a pessoa é casada, e é o cônjuge ou com quem a pessoa mora que está ajudando nesse processo. E tem as pessoas que moram sozinhas, né? As pessoas que moram sozinhas é um alerta diferente para essas pessoas, porque quem tá me ajudando? Quem tá olhando para mim? Né? Então essas pessoas precisam ser vistas também. Exatamente. E a família, né, ela... Nesse processo de ajuda, a pessoa ansiosa, ela vai, às vezes, primeiramente, ela vai recorrer a quem está mais próximo, né? Ah, eu estou sentindo isso, como que pode fazer? Né? E às vezes a gente não sabe, né? Então é isso, é procurar informação com outros profissionais que possam auxiliar, né? Verificar o que a gente fala para outra pessoa também, porque isso pode agravar essa ansiedade, talvez seja ansiedade ali na família, por conta da correria, por conta da dinâmica familiar. E nesse período aí de quarentena, de isolamento social, quantas pessoas não aumentaram o seu nível aí de ansiedade por conta dessa nova rotina imposta, né? Que não foi uma escolha. Então, é necessário estar atento nesse contexto, né? Como que está hoje, né? Eu ia falar agosto, setembro de 2020, né? O que pode ser visto de ansiedade? O que aumentou, o que diminuiu? Então, esse autodiagnóstico, ele é importante também até para procura, né? Ah, tá, quando eu vou procurar? Isso está me atrapalhando ou não? Né? Como eu posso diferenciar isso? E como que eu posso ali ter um mínimo de organização, de rotina? Exato, e tem uma porcentagem aqui, né, que teve um aumento de 4% nos casos de ansiedade, e aí, em números, isso subiu para 38 milhões de pessoas, de brasileiros, tá? Brasileiros com esse diagnóstico, com esses sintomas, essa sintomatologia de ansiedade. E você imagina, gente, 38 milhões de pessoas é muita gente. É muita gente. Então, esse olhar também, né? Não se desvalorizar. Sim, a quarentena piorou muito, mas piorou por quê? Por conta do medo do futuro. Ou seja, o que desestabiliza o ansioso? Eu não saber o que vai acontecer. Né? Eu até anotei aqui, gente, para poder não esquecer, né? Porque eu não saber o que vai acontecer, são esse medo de mudanças, essas incertezas, a instabilidade. Né? Quando a gente vai falar dessa pandemia, por exemplo, tem uma pandemia que era para fazer um lockdown, depois não é mais fazer um lockdown, aí vai fazer uma quarentena de... Todo mundo achava que era 40 dias, e essa quarentena já está durando 6 meses. Né? 6 meses para algumas pessoas. E agora, 6 meses eu aguento mais 6 meses? Eu aguento mais um mês, mais um dia? Né? Então, esse olhar também... E é importante uma coisa que funciona muito, além de tudo... Eu sempre indico para os meus clientes, tá? Eu não uso o termo paciente. As pessoas que eu atendo já sabem disso. Criação de rotina. Eu não preciso criar rotina para o mês inteiro, faz por semana. Eu vou criar rotina para a semana, porque naquela semana, pelo menos, eu sei o que pode acontecer. Pode ser que tenha uma alteração ali, e é normal, né? O mundo não gira em torno da gente, mas olhar isso. Então, deixa eu criar uma rotina para, pelo menos nessa semana, saber como que eu consigo me organizar para isso. É verdade. E lembrar também que não precisa ser feito tudo naquele dia, né? Então, criou ali aquela mínima rotina, não conseguiu fazer outras coisas, por que se martirizar por não ter conseguido fazer e não ver o que foi feito, né? Então, saber lidar com esses imprevistos
faz parte, né, desse controle da ansiedade, né, e de outros porquês e sis que possam acontecer. Exatamente, e é importantíssimo isso. Não sei se eu fui clara para todo mundo. Terapia familiar. Como seria o acompanhamento familiar se todo mundo na família é ansiosa? Mas assim, é certeza que todo mundo é ansioso ou é um comportamento aprendido. Ou seja, eu vejo que minha mãe, meu pai é assim, que meus irmãos são assim, eu sou, sei lá, caçula, e eu começo a repetir esse mesmo comportamento também. Né? Então, se é a família inteira, psicoterapia familiar, não tem nem como ser separado. Né? O que será que está acontecendo que desestabiliza a família inteira? Né? A minha dica é terapia familiar, não a terapia individual, porque se é individual, trata uma pessoa, trabalha com uma pessoa e as demais ficam como? Doentes se adoecendo também, não vai ter mudança no ambiente. Então, esse olhar também. E é importante, por exemplo, por que, né, que a família inteira está ansiosa, né? O que um está passando para o outro? Então, qual que é o probleminha, por exemplo? Eu vou considerar uma família X. Então, qual que é a questão da mãe em relação à ansiedade? Qual que é a questão do pai, do filho, da avó, do avô, em relação à ansiedade? Por que todo mundo está ansioso no mesmo tempo? É o mesmo assunto? Então às vezes precisa resolver aquele assunto, né? Que aí para o filho já vai estar esclarecido, né? E a terapia familiar é um bom passo e é individual, né? Para que cada um tenha o seu espaço de falar de desabafo. Porque às vezes, vamos supor que o marido é com a esposa, então por que está chegando no filho? Né? Ou como fazer para que o filho entenda que é uma situação dos pais que não é com ele? Né? Que ele pode sim se abrir com a mãe, se abrir com o pai, e que às vezes aquela ansiedade ou aquela preocupação, às vezes nem é ansiedade, né? É uma preocupação, um problema do casal que está passando para a criança, ou da avó, do avô que está passando ali, do tio, enfim. Saber filtrar, né? E você falou uma coisa importante também, né? Às vezes é uma conversa que poderia resolver. Né? Se tá todo mundo e tem uma situação que acontece, uma conversa na família, uma conversa aberta, sem julgamento, sem crítica, sem acusações, né? Sem dedos na cara, poderia resolver essa situação. São apenas dicas, né? Como a gente está falando, a gente não conhece e aí fica na questão da hipótese também. Né? Um comentário. Percebo essa ansiedade nos meus alunos e aliado ao Setembro Amarelo. Tenho que ajudar aulas mais interativas e mais dinâmicas com eles. Gostaria que vocês comentassem. É no sentido de você ter que preparar o material, de atrair a atenção desses alunos? É isso? Você entendeu de outra forma, Débora? Olha, eu acho que sim, como que ela, né, como professora que estava no. Eu já vou pro contexto, né? O professor dá aula fisicamente para criança. Eu imagino que seja criança, adolescente. Isso, e agora ela tem que dar aula online em vídeo. Então, as crianças talvez estejam no mesmo horário de escola, das 7 a meio-dia. Então, a criança sai da cama dela, já vai direto para a aula ali, que tem que ficar lá com o microfone e contar. Como que a professora vai passar aquele conteúdo que era da sala de aula? Como se transformar e se adaptar para essa realidade? Então, né, 6 meses aí nessa interação. Como que a criança aprende, como que o professor atende, como que passa essa informação e como que abre esse diálogo com os alunos. É isso, Leni? Né? Eu entendo desse jeito porque eu atendo alguns professores com essa questão mesmo dessa dificuldade e ansiedade dos alunos. Nossa, quando vai voltar? Eu quero ver meus amigos, né? Eu quero falar sobre nada. Eu quero reclamar da escola e não estou podendo nem reclamar da escola. Eu estou reclamando com quem, né? Se eu não posso ver meu colega. Reclamar de casa, né? Eu acho que um ponto, na parte da alfabetização, de educação de ensino, eu posso falar muito pouco porque não é minha área, né? Não é mas você estava trabalhando na escola, fala um pouco como não, mas é que tá a diferença. Na escola eu trabalho com crianças autistas e a gente trabalha a interação social da criança, não alfabetização, não sou eu que alfabetizo. Isso é função e responsabilidade do professor, da professora. Ela que é a autoridade em sala de aula. A minha função é outra como terapeuta escolar. Então, só para separar isso. Sobre as aulas não serem estáticas. Então, o primeiro ponto é, como que esse conteúdo é atrativo para mim? É interessante para mim? Eu domino esse assunto para poder trazer de uma forma mais agradável? Outra coisa, esses alunos estão em casa agora.
a família está ajudando, também está motivando, porque a gente tem essa questão também, né? Será que a família está ajudando, está incentivando para que essa criança consiga participar bem da aula, o ambiente que essa criança está, esse aluno está, é favorável, porque às vezes a criança quer estudar e tem alguém gritando na orelha dela. Tem um vizinho que liga o som no último volume, né? A gente começou a live com seus vizinhos com um som muito alto. Então, tem fatores que também auxiliam ou não? Ó, a Leni está complementando, né, sobre as aulas não serem estáticas, mas é também no sentido de internar o aluno. Como assim internar? Interar? Acho que é interar, né, da aula, é isso? Fazer com que ele preste entender como se fosse... Exatamente. Então, é aquilo que eu tinha falado. Esse assunto, para você que está lecionando, é bom? É agradável? Né? Esse assunto eu domino, e aí quando você tem esse domínio dessa temática, você consegue atrair ele, porque você faz despertar também. E é interessante chamar. Então, fulano, foi legal que aconteceu tal coisa aquele dia, sabe? Puxar essa pessoa para dentro da aula também. Traz essa pessoa para dentro, mesmo que seja, e começa eu acho que seria um ponto fundamental que a gente que tivemos que migrar toda a nossa agenda para o online, explica para a pessoa que a única diferença que agora que tem é que a pessoa está na casa dela, você está na sua e que tem uma tela no meio. Mas que nada mudou, o conteúdo não vai se perder e nem vai ser com menos qualidade por isso. Mas ela também precisa querer participar, que vai ser importante para ela. Né? Que teve muitas especulações. Vai repetir, ninguém vai repetir. Perdeu o ano, ninguém perde o ano. Então, muitas especulações. Então, ajuda essa pessoa também a se entreter na aula, trazendo ela para dentro da aula. Né? Chama a atenção. Claro que se tem uma turma com 30, 40, 50 alunos, eu não sei quanto que é a tua turma, né, quantos alunos são, mas ajuda eles a se perceberem dentro da aula, que para essa pessoa a aula também é importante. Chama para dentro mesmo. Começa a incluir. Sim, né? Por exemplo, por que não conversar com os alunos sobre ansiedade ou sobre essa mudança na educação, né? Fugir um pouquinho do roteiro e perguntar para eles como que está sendo, o que eles estão sentindo, talvez propor algum exercício, tentar encaixar, né, alguma questão da aula com alguma vivência deles. Isso pode enriquecer, isso pode trazer eles na interação. Não é errado fazer isso, né? Porque você vai estar se aproximando deles e tendo deles ali uma resposta, né? Mas focal. E eles entendem também que você está perto deles, ou seja, alguém quer me escutar, alguém quer saber realmente como eu estou. E isso cria um vínculo muito bacana entre professora e alunos. Uhum. Estudando em casa, percebi que estou muito ansiosa. Todos nós. Então, Val, quando você estuda de casa, e aí tem essa ansiedade, volta de novo. Quais são os fatores ambientais? E assim, qual bloqueio que eu tenho em relação a estudar online? Eu, por exemplo, eu detesto estudar online, mas eu tive que fazer vários cursos, todos online. Todos online. Então, para mim também é desgastante, porque a gente tem que otimizar mais o tempo. Você sabe que se você estudasse presencial, você teria que se deslocar, então você teria que ir até aquela instituição. Mas agora online, parece que a gente fica se auto-sabotando. Ou seja, eu fico sempre naquela de eu posso fazer depois. Já que é online e eu me organizo, eu vou fazer depois, empurrando para depois, e aí pode acumular. Não estou dizendo que esse é o seu caso, tá? Mas é o que pode acontecer. Então, organizar também essa rotina de estudos. Qual que é o horário que eu tenho de trabalhar, de cuidar de mim, de ficar com a minha família, de descansar. Enfim, fazer essa separação. Tá? Isso, e dentro da rotina, né, estabelecer, hoje eu estou conseguindo estudar, às vezes deixar de lado, né, naquele dia, porque aconteceram tantas coisas no longo do dia, que na hora do estudo tá um pouquinho chato. Então, para não se forçar essa situação, isso tem os fatores aí, estuda no outro dia, né? Veja com mais calma, né? Pratique aí a respiração, vai dentro da sua organização, que você não vai se perder, né? Às vezes é um dia que você deixou de estudar, porque você criou na mente, falou assim, ó, realmente, eu não tô conseguindo me concentrar, eu percebo que eu tô ansiosa nessa matéria, eu vou fazer uma outra matéria, ou adiantar, ou vou ver ali alguma estratégia que eu faço, mas amanhã eu continuo, né? É uma forma também de Débora, entender e nós de não temos fugir da quanto rotina. tempo?
Então, olha, o Instagram não tá me apontando nada, mas eu tô Ó, olhando no relógio aperta ali, são sabe, 13h30. aperta na parte de cima, acho que vai aparecer uma faixinha azul para você com o tempo da live, quanto tempo tá acontecendo. Ah, nossa, é Perto do seu verdade, ali onde nome. está escrito ao vivo. 54 minutos temos já de live, 6. Uau! Ai, beleza, então, a Lene colocou assim, sim, 6 os que minutos. participaram adoram. Os que participaram adoram. Mas os demais, por N motivos, estão desanimados. Então você já fez essa atividade com eles, já fez essa dinâmica de parar e escutá-los, é isso? Aí tem os N motivos, né? Os N motivos é ajudá-los também, de uma certa forma. Às vezes uma palavrinha que pode ajudar olha, tá difícil para você, eu sei, mas vamos tentar dar o nosso melhor, né? Dar o seu melhor aqui para essa aula, para esse momento, que é benéfico para você. Palavrinhas que a gente fala que são palavrinhas mágicas, mas que fazem toda a diferença. Né? Eu sei que tá difícil porque a vida vai ser difícil em várias situações, mas também tem as alegrias da vida, tem os benefícios de se estar vivo. E aí, tá difícil isso, mas vamos nos concentrar agora. Se dedica nesse momento para o agora, o que está acontecendo agora com você, que é os seus estudos. Né? E Espero que às isso vezes, ajude. né, se tem oportunidade de chamar o aluno em outro momento para conversar, para desabafar, faça. Senão, não dá para a gente abraçar todos. Né? Não dá para a gente Exatamente. resolver ali a questão de todo mundo naquele momento. É igual nas sessões, nas terapias. Tem demandas que eu não vou conseguir atender, que eu vou passar para outro profissional, né? E tem situações que é a pessoa com ela, né? Como que está sendo para esse aluno? Então, algumas questões ele vai conseguir falar e outras não. É no tempo dele, né? Exatamente. Mas é E acolher, outra, quando a gente vai nem professora, nem professor, nem a gente da psicologia, nós não vamos resolver problema de ninguém. De sim, né? absolutamente ninguém. Nós podemos ajudar a pessoa a perceber a situação de outra forma, a enfrentar aquela situação, mas nós não vamos resolver nada. Nós vamos ajudar a você a ter mecanismos, né, na psicologia, mecanismos psíquicos, emocionais, para lidar com aquela situação ou sair daquela situação mais forte. Porque às vezes a pessoa está tão fragilizada, ela está tão sensível, tão vulnerável, que fica difícil, né? E aí não dá, como eu falei lá atrás, não dá para você delegar nas costas do outro. Ah, não, eu tô fazendo com a psicóloga ali, a psicóloga, tô fazendo com a psicóloga e ela tá e ela que tá resolvendo. Não, psicólogo não resolve problema de ninguém, né? Vamos pensar juntos, né? Você chega com um problema na psicoterapia, você sai com 10, 20, e aí você fala, nossa, para que comecei? Para você sair mais forte. Eu estou fazendo curso e acho um pouco difícil. Tenho que me preparar no momento que eu faça de maneira prazerosa. É isso, né? O curso, né? Muitas vezes é um curso da graduação ou né, um curso, um Especialização. hobby, né? Uma Exato. especialização. Então, sim, é importante, né? Se preparar para que esse momento seja prazeroso, porque às vezes é o curso que você quer fazer, né? Então, tente torná-lo mais prazeroso, né? Veja se é aquele dia, se é naquele ambiente mesmo, né? E faça, ou Exato. se não, se dá para fazer em outro momento, faça em outro momento, leve em consideração esse contexto de hoje, né, de 2020. Exato, e uma coisa importante, né? Nós podemos agora, adultos, escolher o que a gente quer cursar ou não, o curso que nós queremos fazer ou não. O jovem, o adolescente, a criança não pode. Tem aula, né? Tem uma carga horária que tem que cumprir, tem que estudar. Então, como eu falei antes, muda a percepção. Se o meu ambiente não muda, apesar que mudou agora, né? Eu saí da escola edifício físico e fui para a minha casa. Então, muda esse olhar o olhar que eu estou tendo desse momento. É uma capacidade também, gente, de você dar novo sentido para a vida. Né? Você dar novo sentido para o que você está vivendo. Então, se na escola era chato, porque tinha barulho, porque tinha gente causando bullying, olha esse benefício também. Tem pessoas que não estão mais sofrendo bullying na escola e sofrendo calado. Agora você vai fazer essa outra percepção, olha com carinho para essa aula, né? Para você pode ser diferente, pode ser que você entenda melhor e consiga ajudar o seu colega. Uma sugestão é sugerir para os seus alunos criar grupos de estudos, né? Quem tem mais facilidade com uma matéria, faz, e aí nisso você consegue rever os seus colegas, mesmo que virtualmente, sair um pouquinho dos jogos, de ficar vendo vídeo o dia inteiro no YouTube, ou sei lá qual plataforma for.
E aí você consegue sugerir isso para eles de um ajudar. Olha, a gentileza gerando gentileza, um ajudando o outro. Oi? 20 segundos finais. Já? Uau! Então é isso, gente. Gratidão por quem nos acompanhou até aqui. E muito obrigada, Débora, pelo convite. Sim, gente, muito obrigada a todo mundo que participou. A live vai ficar salva.